Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Olá, nessa aula vamos ver alguma coisa sobre virtude, bem, justiça e autocontrole. Sócrates viveu no século V a.C. e, de acordo com registros de Platão e de outros filósofos, ele dedicou particular atenção às questões éticas. Ele julgava que o ser humano era dotado de uma natureza racional e, portanto, voltada para o bem. Afirmava ainda que deveria agir conforme suas capacidades essenciais, as quais denominava virtudes. Sócrates tentava compreender a essência do bem e das virtudes, como justiça, coragem, prudência, temperança e outras. Ele acreditava que para sermos justos, precisamos compreender a ideia de justiça. De nada adianta ser justo ou fazer alguns atos de justiça se não compreender de fato o que é justiça. Também ele falava da mesma maneira para o bem, que para sermos bons precisamos compreender a ideia de bem. Platão, que foi discípulo de Sócrates, seguiu essa mesma linha de pensamento. Ele ainda identificava o mal com a ignorância e a virtude com o conhecimento, ou seja, Sócrates ele alinhava muito a ideia da razão, porque para ele o verdadeiro conhecimento só se poderia fazer através da razão, ou através da alma, que para ele era a mesma coisa. Platão dizia assim: quem não for capaz de definir com palavras a ideia de bem, separando-a de todas as outras, e como se estivesse numa batalha, exaurindo todas as refutações, esforçando-se por dar provas não através do que parece, mas do que é, avançar através de todas essas objeções com um raciocínio infalível, não dirás que uma pessoa nestas condições conhece o bem em si, nem qualquer outro bem. Então, ele também continua com a ideia do mestre dele, que era Sócrates, de que para fazer o bem, para ser bom de fato, precisa saber o que está fazendo e a essência do que é o bem. De acordo com a valorização socrática da razão, Platão dividia a alma, que nesse caso para ele era a razão, em três partes: concupiscível, que era responsável pelos desejos do corpo, visando a nutrição dele, cuidava do corpo; irascível, responsável pelas habilidades de defesa para a autoconservação humana; e racional, considerada superior às outras duas partes e responsável pelo controle das atividades de ambas. Segundo Platão, a alma racional apresentava 4 capacidades que receberam a designação de virtudes cardeais, que era a temperança, a prudência, a justiça e a coragem, ou fortaleza. Ele acreditava que se as pessoas não submetessem seus próprios desejos e emoções, também chamados de paixões ou apetites, ao controle da razão, ficariam perdidas, como um barco à deriva em plena tempestade. Porque, mais uma vez, para ele, o conhecimento verdadeiro só poderia ser feito através da razão, não dos sentidos. Os sentidos, as paixões, as sensações só nos confundiam, só nos traziam os conhecimentos falsos. E caberia ao filósofo, então, despertá-las das ilusões e dos excessos gerados pelos sentidos e conduzi-las às certezas inteligíveis, ao conhecimento das virtudes e ao autocontrole alcançados por meio da razão. Nós falamos de justiça, de autocontrole, de virtude, de bondade, mas tudo isso, segundo Platão e Sócrates, de nada adiantaria se não fosse conduzido pela razão, se o racional não estivesse conduzindo tudo isso. Então, para Sócrates e Platão, os sentimentos deviam permanecer sob o controle da razão. A emoção, a paixão, a sensação jamais poderia se sobrepor à razão.
Jamais poderíamos nos guiar apenas pelas sensações, pelos sentimentos. Para Sócrates e Platão, as paixões afastariam o ser humano da virtude por serem impulsos irracionais. Eles afirmavam que submeter as paixões à razão faria o indivíduo alcançar a virtude. E acreditavam ainda que submeter as paixões à razão levaria à verdadeira felicidade, superior à satisfação dos apetites, das paixões. Então, para encerrar essa conversa de hoje, tem uma ilustração aqui no final da nossa aula, e lá em cima nós temos personificada a prudência e a justiça em forma de seres humanos. Porque para Sócrates, que foi retratado em inúmeras obras sobre seu julgamento e sua morte, nesse episódio ele levou às últimas consequências suas teses sobre a justiça. Lá, quando ele foi condenado pelo governo democrático e recebeu a condenação da sua morte por subverter os jovens, ele não fugiu, ele assumiu, ele deixou-se ser preso e deixou-se ser morto pela condenação então imposta a ele, porque ele acreditava na justiça. Porque para ele a justiça é um bem desejável em si mesmo, e é preferível sofrer uma injustiça a praticá-la. Ele optou pela condenação não merecida para não agir contra a filosofia, entendida por ele como a busca do bem e da verdade. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!